Olá, turma, tudo bem? Hoje o assunto é obstrução biliar extrahepática em gatos, tá? Principalmente como é que a gente vai resolver esses quadros de obstruções biliares extrahepáticas. A resolução ela é muitas vezes cirúrgica, mas também pode ser uma resolução clínica. Então a pergunta é sempre: será que a resolução é cirúrgica ou será que a resolução é clínica? Isso é muito importante porque muitos pacientes não têm muito tempo, né? A gente não vai ter muito tempo para decidir que tipo realmente de tratamento que vai servir ou que vai ser sucesso nesse paciente, porque muitos deles eles vêm realmente muito grave, né? Uma icterícia muito grave, uma prostração, inapetência muito grave, tá? Lembrando, né, rapidamente aqui, o que vai ser importante para a gente determinar, né, se é uma obstrução biliar extrahepática ou não. Lembrem sempre, tá, que essa disposição ou essa particularidade do sistema digestivo do gato, do felino, que justamente tanto o ducto biliar, ou seja, o colédoco, como também o ducto pancreático, né, que a gente não visualiza bem, mas ele vai passar do ladinho aqui do intestino delgado. Então, isso aqui vamos supor que é o pâncreas, ok? Aqui intestino delgado, ou seja, o início aqui no duodeno, para cá é estômago, ok? Aqui é o colédoco, também chamado de ducto biliar comum. E esse colédoco é o caminho final, digamos assim, da bile, tá? Que é armazenada na vesícula biliar, tá? Do caminho da vesícula para esse colédoco, a gente tem o ducto cístico e, né, que vem do fígado, os ductos hepáticos. Então, essa bile escoa aqui é o fígado, essa bile escoa, né, através dos canalículos chega aos ductos hepáticos, eles convergem e aí direciona para a vesícula biliar, que é onde é armazenada essa bile, né? E depois essa bile ela é expulsa da vesícula por contração, então passa ducto cístico, ducto colédoco, ducto biliar comum e vai desembocar aqui nessa região, justamente nesse esfíncter, né? Nesse esfíncter, né? Nessa abertura muscular, que é o chamado esfíncter de Oddi, tá? Ou papila duodenal. Na verdade, esfíncter de Oddi se encontra na papila duodenal. Então, todos os processos que possam causar um impedimento dessa fluidez da bile para desembocar no intestino delgado, no duodeno, vai causar a chamada obstrução biliar extrahepática. Então, a obstrução biliar extrahepática ela está relacionada com justamente processos aqui, ó, que acometem vias biliares extrahepáticas, vai desde o ducto hepático, os ductos hepáticos, vesícula biliar, ducto cístico e o colédoco. Toda afecção que comprometa essa região vai causar, muitas vezes, uma obstrução parcial ou não da bile. Então, essa é uma das primeiras questões, saber se tem uma obstrução total ou uma obstrução parcial. Claro que obstruções parciais muitas vezes podem se resolver com tratamento médico, né, medicamentoso. Obstruções totais, muitas vezes, realmente, a resolução é cirúrgica, ok? Então, lembrando, processos inflamatórios, por exemplo, de duodeno, doença intestinal inflamatória grave, né, linfomas, ou seja, qualquer afecção que comprometa essa região aqui, por exemplo, espessamentos de duodeno, né, inflamações graves nessa região. Então, esse esfíncter ele pode começar a reduzir o lumen, né, ele pode ter dificuldade em relaxar, em abrir esse esfíncter. Inflamações também no pâncreas, consequentemente o ducto pancreático acaba inflamando também essa região, tá? Então, doença intestinal inflamatória, pancreatite aguda, neoplasias nessa região podem fechar essa região, pode fechar o esfíncter de Oddi, pode diminuir a complacência, né? Diminuir a funcionalidade do esfíncter de Oddi e, consequentemente, essa bile vai ficar represada. Então, lembrando que nem sempre, né, a causa primária às vias biliares. Às vezes a causa primária é inflamação intestinal, inflamação também pancreática, tá? Porque qualquer inflamação aqui nessa região, consequentemente, vai inibir essa saída da bile. E outras causas, por exemplo, inflamações de colédoco, neoplasias de colédoco, né?
inflamações também de parede de vesícula, tá? Que é a mucocele de vesícula. Isso tudo vai causar obstrução biliar extrahepática, tá? Mas a grande pergunta é como que a gente vai determinar se esse tratamento realmente, se esse tratamento ele é clínico, é um tratamento ou tratamento cirúrgico, né? Quanto tempo que a gente vai ter para decidir isso, ok? Então, basicamente assim, lembrando, a gente tem que determinar inicialmente se esse paciente tem suspeito ou não, né, de doença hepatobiliar. Então, lembrando, na apresentação anterior que eu mostrei para vocês, só para relembrar, a gente tem que sempre perceber o que? Os sinais clínicos. A gente tem uma apresentação, né, do diagnóstico diferencial de icterícia, vocês podem ver na descrição do vídeo. No vídeo anterior a gente fala muito bem sobre isso, sobre como fazer esse algoritmo do diagnóstico da icterícia. Mas sinais clínicos de obstrução biliar extrahepática, elas não são muitas vezes patognomônicas, né? São aqueles gatos que vêm bem ictéricos, tá? E aí, consequentemente, aqueles sinais clínicos, vômitos, dor abdominal, algia abdominal, tá? São pacientes que vêm desidratados, né? Prostração, tá? Então, esses sinais clínicos são importantes que a gente identifique o quanto antes, principalmente em relação à icterícia. Chamando a atenção essa icterícia, né? Também lembrando do vídeo anterior, a gente tem que determinar se essa icterícia é pré-hepática ou pós-hepática. Então, essa icterícia ela deve estar relacionada, né, com o aumento de bilirrubina, principalmente a bilirrubina o quê? A direta, né? Então, a direta ela vai estar aumentada, ok? Também a gente vai acompanhar o aumento de GGT, né, enzimas hepáticas, né, GGT, fosfatase alcalina, tá? Então, geralmente elas estarão aumentadas, tá? Muito importante que a gente, nesse passo aqui, a gente descarte, pessoal, doenças que também podem causar esse tipo de alteração, que aqui eu chamo a atenção de vocês que pancreatite, que pode estar relacionada, né, como eu falei para vocês, a essas obstruções, tá? E principalmente, que eu acho que muitas vezes, pela a característica da icterícia, ou pela gravidade da icterícia, pode ser um quadro de lipidose, tá? Então, isso é fundamental que a gente descarte essas duas doenças, se elas estão presentes ou não, porque a gente vai ver que a boa parte do tratamento a gente vai usar uma terapêutica que pode atrapalhar o tratamento, principalmente o tratamento da lipidose. Na apresentação anterior, eu falei para vocês que a lipidose, esse paciente geralmente a GGT ela vai estar normal. Então isso é muito importante a gente lembrar, tá? Se a gente pega paciente com icterícia grave, aumenta a bilirrubina, aumenta a fosfatase, mas a GGT está normal, então isso é lipidose. Vamos ter que ter muito cuidado, principalmente com o tratamento, né? A gente não deve utilizar uma corticoterapia. Isso é fundamental que a gente lembre. Então, se for pancreatite lipidose, o tratamento sem dúvida de escolha é o tratamento clínico. Então a gente vai fazer um tratamento clínico, né? Se for pancreatite, trata pancreatite. Se for lipidose, você trata a lipidose. Então, tratar, ok? Então, pode ser que não seja realmente um processo simples, puro de obstrução biliar extrahepática, mas pode estar cometendo o parênquima hepático e está causando a chamada colestase intrahepática. A gente descarta, né, pancreatite lipidose, tá? Então, não é, ou seja, não bate, né, os resultados não batem com pancreatite ou lipidose, a gente vai seguir aqui, né, o nosso algoritmo. Todos esses casos, vocês já sabem, é muito importante um ultrassom abdominal, então não tem como a gente trabalhar sem um bom ultrassonografista, né, para determinar que tipo de lesão. A gente pode se deparar com sinais de obstrução, sinais ultrassonográficos, né, de obstrução biliar extrahepática, tá?
Lembrando, esses sinais não são também patognomônicos, mas claro, chama bastante atenção, por exemplo, dilatação, né, de vias biliares, certo? Essas vias biliares, elas podem ser intrahepáticas, então assim, muitos casos de obstrução biliar, principalmente as completas, né, vai ter dilatação de vias biliares intrahepáticas, só que a gente não determina que seja patognomônico, porque obstrução biliar intrahepática também pode ser devido à colangite, né? As colangites, principalmente as linfocíticas, linfoplasmocíticas, colangites crônicas, pode ter também essas dilatações de vias biliares. Isso é muito importante, isso é uma observação muito importante para a gente fechar o diagnóstico só porque tem via biliar intrahepática dilatada. Enfim, espessamento, né, de vesícula. A própria mucocele, né, não deixa de ser um espessamento de vesícula, uma lama biliar densa. Não é por ter lama biliar que a gente vai dizer que esse gato tem uma obstrução biliar, certo? Mas se a gente juntar todos os sinais e principalmente uma lama biliar bem densa, pode ser que realmente tenha uma obstrução biliar extrahepática, tá? E claro, a visualização dos outros órgãos, né? A gente pode ver aumento de linfonodo, tá? A gente pode também detectar massas, né? Espessamento de colédoco. Então, dilatação, melhor ainda, dilatação de colédoco também é um sinal ultrassonográfico muito importante, tá? E aí, esses sinais, juntando, né, com todas essas alterações aqui, né, e chama muita atenção, principalmente quando há um aumento na bilirrubina total, tá? A direta, muito, né, direta principalmente, mas se a gente juntar a direta e indireta, há um aumento de mais do que 10 vezes, tá? Então, uma bilirrubina aumentada mais de 10 vezes do valor normal, do valor fisiológico, a gente também considera que seja um sinal muito importante de obstrução biliar, tá? Extrahepática. Então, nesse passo aqui, o que, que a gente vai fazer, pessoal? Aqui vai começar a funilar, tá? A gente pode fazer nesse paciente uma chamada colecistocentese, tá? Colecistocentese, o que seria colecistocentese? Você vai com esse paciente anestesiado, sedado, anestesiado, com a ajuda de ultrassom, você vai fazer uma punção ali da vesícula. Por que essa punção? Você vai coletar material para fazer citologia, você vai coletar também esse material, vai fazer uma cultura bacteriana, anaeróbia, aeróbia, e uma pesquisa parasitológica, né? Muitas vezes pode ser um platinossomo. Então, essa coleta é muito importante também porque você acaba dando um conforto maior ao paciente. Porque imagina aquela vesícula completamente cheia, tá? Aquela dor que esse paciente está sentindo, você faz uma colecistocentese, você já alivia também. Então, é diagnóstica terapêutica. Só que nem todos os pacientes a gente vai conseguir fazer, porque muitas vezes essa bilha está tão espessa que você não consegue funcionar, tá? Tem risco? Tem seus riscos. Existe alguns 2, 3 artigos recentes que eles falam que o risco é principalmente no procedimento anestésico, né, na anestesia. Muitos deles vão ter hipotensão, alguns vão ter dor também no pós-procedimento. Mas a dor é controlável e a hipotensão é ter cuidado realmente, ter um maior cuidado na anestesia. Extravasamento, muitos poucos casos na literatura, e rompimento também não é comum. Tá? Então a recomendação é você fazer a colecisto quando essa vesícula pode ser alcançada com ultrassom. Claro, ela tem que estar cheia. Muito importante que a gente entenda que existe quadros de obstrução biliar extrahepática que não tem
lama biliar, ou às vezes não tem conteúdo na vesícula, né? Ou o conteúdo é muito pequeno que a gente não consegue coletar, certo? É, mas sempre o ideal é que a gente tente fazer a colecistocentese para o diagnóstico, né, e para a terapêutica. E após colecistocentese, claro, esse paciente tem que ser acompanhado mais ou menos uma hora depois, né, meia hora, uma hora depois, para ver se tem algum tipo de complicação do procedimento, certo? Mas nem todos vamos conseguir, né? O que a gente pode fazer depois desse passo, né, ou se a gente não foi para esse passo, tá, é realmente tentar iniciar aqui um tratamento clínico. O tratamento clínico nesse paciente, a gente vai mais ou menos fazer de 10 a 15 dias. Qual seria o tratamento clínico, pessoal? Descartando lipidose, descartando pancreatite. Alguns casos de pancreatite a gente pode utilizar também, mas principalmente a gente tem que descartar lipidose. Basicamente seria uma corticoidoterapia. Pode ser a base prednisolona, certo? Você pode também utilizar aqui o ácido ursodeoxicólico, 10 a 15 dias. Por quê? 10 a 15 dias é um prazo que eu vou perceber se esse paciente vai ter melhor ou não, ok? O problema é o seguinte, em muitos casos a gente pega já o gato muito ruim e eu não vou ter tempo de fazer isso, tá? Aqueles casos de 20, 30 dias que vem com icterícia, não é fechado o diagnóstico, a gente pode ter essa complicação. Mas se esse gato, por exemplo, está ainda com sinais clínicos, digamos, não tão graves, ainda tem um certo apetite, né? Não tem um vômito tão incontrolável, a gente pode fazer o tratamento clínico para ver o que? Se esse paciente ele tem alguma resposta, tá, que sugira uma melhora. Por exemplo, essas alterações de ultrassom, tá, melhorou o ultrassom, melhora o que eu digo, melhora das imagens, né? E a bilirrubina, que antes estava muito elevada, ela começa a descer. Então, é sem dúvida um sinal de resposta ao tratamento, tá? Então, mas vamos supor, 10, 15 dias a gente fez o exame, tá? Então, houve sim uma melhora. Então, continua o tratamento clínico. Então, continua o tratamento clínico. Se não houve melhora alguma, quer dizer, a bilirrubina ainda está aumentada, tá? Esse paciente está se deteriorando cada vez mais, então aí não tem para onde correr, pessoal. Aí a gente vai ter que realmente ir para o tratamento cirúrgico, tá? Então, a gente vai para o tratamento cirúrgico, que a gente pode tocar nesse assunto em outro episódio, mas basicamente a gente vai fazer um desvio bilodigestivo, tá? Então, muitas vezes a técnica mais comum é você fazer uma anastomose da vesícula biliar com o duodeno, tá? Ou com o jejum. Então, seria isso. Então, se a gente seguir esse passo a passo, a gente consegue realmente ter uma definição mais rápida desse quadro. Lembrando sempre que esses pacientes são muito instáveis, a gente não tem muito tempo para decidir, mas esse algoritmo vai te dar um pouco mais de luz, né, de esclarecimento, tá? Muito obrigado, pessoal. Compartilhe o vídeo, curtam o vídeo, tá? Sigam o canal que ajuda bastante a gente para manter vocês sempre informados, tá? Muito obrigado.